Fala pessoal, Fábio Yamaguchi aqui mais uma vez revelando para você como é que realmente se usa esse indicador ou outros que eu já passei para vocês, né? Você tem que entender algumas verdades quando você vai usar o MACD, você que gosta de usar o MACD, porque não é só cruzamento de linhas, não é só quando aumenta ou diminui o volume, existe um contexto, existe uma forma de se usar esse indicador chamado MACD, tá certo? Eu vou revelar para você aqui como se usa na verdade. Nós estamos aqui com ele aberto aqui, tá certo? No dólar ien, no tempo gráfico de 30 minutos e na plataforma japonesa da SBI, porque eu tentei colocar o MACD na plataforma do MT5, no MetaTrader, e ele não está aparecendo como esse habitual, nesse que eu vejo que todos nós costumamos usar, né? Então fique comigo até o final mais uma vez. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, fique comigo até o final, ok? Veja bem, primeira coisa que eu quero que você entenda, aqui no meu gráfico eu tenho essas linhas brancas aqui, né? Para quem já acompanha o meu canal, era azul, mudei para branco para ficar mais fácil de visualizar. Então você tem que encontrar primeiro os suportes e as resistências. Eu já marquei durante um período longo aqui para ganhar tempo, poderia fazer na hora, né? Porque às vezes eu falo que o vídeo vai ficar curto, mas às vezes acaba ficando um pouquinho longo. Então, essas linhas brancas aqui são suportes e resistências, que hora vira uma resistência mais fraca ou um suporte mais fraco. Isso tem no canal, vai assistindo, se inscreva no canal e procure lá nas aulas do Jesse Livermore, ok? Então, eu tenho o MACD aqui embaixo, tá certo? Para você também que ainda não é do canal, queria, né, não entende assim um pouco das cores que os japoneses usam, aqui estou com o MACD, né, quando ele fica vermelho é porque eles creem que vai subir calor, quando fica azul é porque vai cair frio, gelo, tá certo? E aqui tem as médias que cruzam aqui do MACD no padrão normal, né, 12, 26 e 9. Então, a primeira coisa que você vai entender, você não vai entrar em qualquer cruzamento para cima ou para baixo, na hora para fazer essa operação. Não é o seu gatilho esses cruzamentos e nunca vai ser. Como também quando começa a subir o volume do MACD ou descer abaixo da linha do nível zero, também não é um padrão. Ele pode ser uma confirmação, tanto o cruzamento como os volumes do MACD, uma confirmação da sua entrada. E já adianto aqui a vocês, sempre vai estar atrasado, tá certo? Em relação ao mercado. Então, vejam aqui, logo nesse primeiro cruzamento com esse volume aqui, tá certo? Aqui você fala, deu um gatilho de entrada e foi. Na verdade, ele só confirmou algo que iria começar a acontecer, né? Ele deu uma antecipadinha aqui. Olhando mais para trás, é porque não vai dar por esse gráfico que eu estou usando, ele vinha meio que em queda aqui, chegou nesse fundo, nesse suporte, aí ele deu um padrão aqui, ó, de compra. Então perceba que a primeira coisa que você tem que prestar atenção é se ele dá um padrão de compra ou de venda. Então ele está no suporte, ele deu um padrão de compra. Aqui o MACD confirmou, certo? Você vê aqui o cruzamento, vê o volume aumentando, aí você então entraria na sua compra e iria embora, colocando seu gain perto de uma resistência, como já falei várias vezes no canal, ou não. Então vamos acompanhar aqui até os dias atuais. Aqui ele está no dia 1 de junho, então vamos até hoje aqui, nós estamos no dia 7, então vai ser até o dia 5 de junho, para ver se realmente funciona ou não. Então você vê aqui que provavelmente aqui seria um gain. Se você entrasse sem considerar isso que eu te falei, de estar em uma região de resistência ou suporte, e você entrasse só porque ele fez isso daqui, como muitos ensinam, quando ele está já meio que valorizado e cruza para baixo, você entra, você tem a confirmação aqui, você ia tomar loss. Entendeu? Por isso que muitas vezes você e muitos outros que usam o MACD levam loss, porque não entendem o contexto do mercado, não conseguem colocar um suporte, uma resistência, e não entendem que não só o MACD, como qualquer outro indicador, que todos são atrasados, eles só vão funcionar quando eles estão ou no suporte, ou numa resistência, ou fazendo um pullback, ou uma correção já em tendência. Fora dessas situações, não vai funcionar. Aí você vê aqui, ó, temos outro aqui, ó, com Marubozu, certo? Teve esse cruzamento, teve esse volume, teve esse Marubozu, vamos diminuir. E no caso, você vê que diminuindo ele deu certo, tá certo? Ele fez esse rompimento dessa resistência e foi embora, tá certo? Aqui já foge daquilo que eu estou falando. Então, aqui é meio que você seria um apostador,
certo? Você estaria num jogo entrando assim. Porém, nós temos que entender uma outra verdade que talvez eu mostre no final do vídeo, se eu achar que dá tempo. Você tem que ver lá a tendência do diário, se está em tendência de alta ou não. Porque se ele está em tendência de alta clara, tá certo? Então você tem que buscar um ponto de compra, tá certo? Em gráficos menores. E eu aconselho que seja a partir do 30 minutos, como esse que eu estou usando, até porque eu só opero no 30 minutos, tá certo? Então você vê que ele deu certo aqui. Ele está em tendência no diário, mas ele está aqui numa região, ó, que nessa região desse cruzamento aqui, ó, ele já não está mais numa resistência, ele já está perto de um suporte mais fraco. Você não pode entrar numa venda aqui. Lembre-se, grave isso. Você entra quando está numa resistência, ou num suporte, ou quando é um pullback, ou quando é uma correção, tá certo? E se no diário estiver em tendência de alta ou de baixa, então você siga essa tendência quando for usar o MACD. E outro detalhe também, todos nós que moramos no Japão estamos mais por dentro disso, o ien vem se desvalorizando, né? Então, quando ele está numa região já de 160 ienes, então é sempre perigoso acontecer a intervenção do banco, do Japão, do governo, e setup nenhum vai funcionar, tá certo? Então vamos continuar aqui com o nosso MACD aqui. A aula de hoje é sobre o MACD. Então ele cruzou aqui, ó, ele deu um outro cruzamento aqui embaixo, mas o volume começando a subir também. Que padrão ele deu aqui? Nenhum. Então você não pode entrar aqui, porque mais uma vez você vai estar sendo um jogador e não um operador day trade, certo? E aqui vindo mais para cá, vamos descer um pouquinho o gráfico. Agora a gente vê essa subida, mas quando ele deu esse cruzamento aqui, o que nos indica que estava subindo ainda mais em uma resistência, certo? Ele não rompeu uma resistência mais fraca para fazer os setups de SLV Move, né? Depois ele subiu. Aí veja só que depois de uma subida ele fez uma estrela cadente aqui, bonita aqui, certo? Esses três aqui são estrela cadente, tá certo? Um padrão de venda. Mas se você fosse usar o MACD, também estaria confirmando, tá certo? O seu gain ia depender muito de onde está, você iria colocá-lo. Nessa situação, a gente vê que funcionou, o seu stop loss estaria por aqui. Eu colocaria o meu stop gain aqui. Tá? Eu não ia esperar bem até aqui embaixo, não. Eu já ia esperar esse último ponto de suporte mais fraco. Tá certo? Seria um gain, mas você vê onde que ele está? Numa região fortíssima de intervenção do Banco do Japão, 160 ienes, né? Então você vê que a parte macroeconômica ajuda. Você entendendo da parte macroeconômica também, do que está acontecendo com a moeda ou ativo que você está operando, já ajuda bastante. Você vê que ele está no suporte, ele forma um padrão depois de uma subida longa, ele forma um padrão de reversão, então quer dizer, e o MACD deu um sinal, então você está com várias confirmações, várias confluências que te ajudam a entrar numa operação, tá certo? Vamos continuar a ver aqui o nosso MACD, não sei, eu falo MACD, se alguém acha que eu estou falando bobagem, não tem problema. Veja aqui, ó, ele deu um padrão de entrada aqui, mas perto de uma resistência, de um suporte, sim, mas não tem padrão nenhum aqui, então não dá para entrar. Aqui ele deu um padrão, depois desse candle grandão, isso aqui foi uma intervenção do Banco do Japão, né? Temporária, mas foi. Aqui, eu não quero fazer aqui, tá? Aqui, ó. Você não dá para entrar toda vez que ele forma um candle assim. Deixa eu já dar uma dica aqui, que é um vídeo que eu penso fazer toda vez que do nada, principalmente o dólar ien, um candle enorme aparece, pode ter certeza, né, que na maioria, eu vou dar aqui, para nos falar 100%, 80% das vezes ele volta tudo e passa ainda da onde ele chegou. É o que vem acontecendo. Isso pode mudar com o tempo, tá certo? Isso não é uma regra que vai ser duradoura, mas nesse exato momento, do jeito que está o mundo hoje, a economia hoje do Japão, quando ele faz isso, depois ele volta tudo, tá certo? Você tem que entender que são momentos, né? Como eu opero sempre o dólar e ien, então eu já peguei isso, né? Já tem 2, 3 meses que está acontecendo isso direto. Olha, outro cruzamento aqui.
você não tem padrão. Mas, veja bem, ele começou a subir, voltou, isso pode ser uma correção. E com esse padrãozinho aqui na correção de estrela da manhã, tá certo? Esse, mais esse, mais esse. Então, só que você não iria entrar logo na hora que cruzou, você ia ter que esperar um pouquinho mais. Aí você já vê que o cruzamento já abriu e o volume também vem numa crescente, né? E também, porque agora aqui já, né, como é uma região, não é um valor exato, você pode considerar aqui que ele está já querendo, ou se não rompeu já uma resistência mais fraca, né? Entenda que quando eu marco essas linhas de suporte e resistência, ele não é um valor exato, ele é uma região. Eu poderia marcar um pouco mais grossa, que eu já ouvi dizer até que os players profissionais não colocam linhas, eles colocam regiões assim, tá certo? Mas o gráfico japonês ele é um pouquinho complicado, ele não é fácil igual o MT5 de ficar mexendo, então eu deixei assim mesmo, tá certo? Aí aqui, ó, você vê outro cruzamento aqui, ó, uma subida longa, aí ele fez aqui outra, com isso aqui tudo aqui, outra estrela cadente, ó, desceu, né? Tinha confirmação. Então você vê que quando ele dá certo, ele está nessas regiões, resistência e suporte, ou pullback, como estava aqui, né? Ou correção, né? Vamos lá, então, vamos achar mais aqui, ó, outro cruzamento, vamos ver o que aconteceu. Cruzou o MACD, o volume do MACD apontando para cima, aí e você pode ver que ele vinha descendo, ele fez esse padrão aqui que engolfou um monte de coisa, mas não é nada esse padrão e deu entrada nesse daqui. O que você faria aqui? Deixa eu te dar outra coisa. Ele está muito próximo de uma região caríssima de preço. Então, a probabilidade de o banco, de repente, do Japão entrar e estopar todo mundo é muito alta. E você também tem que entender preço, né? Está barato ou está caro? Nesse momento, é óbvio, está caro. Então, comprar fora de um suporte interessante, relevante, é arriscado. Sua entrada não estaria certa, nem você estaria sendo um jogador, mas você estaria fazendo uma operação de alto risco. Olha aqui, mais um cruzamento aqui. Olha a diferença daquele para esse aqui, ó. Aqui, quando ele deu esse padrão de engolfo aqui, vamos ver, não tinha acontecido nada ainda, ele ainda estava meio que dando venda. No candle seguinte, deu, né? Você vê que cruzou, começou então, a volume crescer, e aí você poderia entrar aqui. Por que aqui é uma situação diferente daquela lá? Porque aqui ele já está perto aqui dessa região aqui, que foi também provavelmente algum big player, ou não sei se o Banco do Japão, alguém entrou, pegou o stop da galera e foi embora, né? Entendeu? Então aqui seria interessante você entrar mesmo com essa rejeição. Mas não é uma entrada fácil, você teria que confiar muito no seu operacional que utiliza o MACD, em ter um tempo de experiência, assim, né? Para você ter essa coragem de entrar assim. Eu confesso que, sinceramente, eu não uso o MACD nem nenhum outro tipo de indicador. Só na hora mesmo já passou, né? Agora tudo que eu mostrar vai dar certo. Eu iria decidir se eu iria entrar ou não, porque outra coisa que você tem que aprender, já nas minhas aulas em relação ao nosso psicológico, ao nosso emocional, que eu fiz baseado no livro do Jesse Livermore, ele diz, você tem que ter convicção das suas entradas, né? Você tem que saber o que você está fazendo, mesmo que você tome loss, porque não vai acertar todas as vezes. Então, se eu tivesse convicção, eu entraria, do contrário, eu ficaria fora. Vamos ver mais aqui, ó. Tá começando a chegar aqui, vamos desceu. Aqui teve outro cruzamento, ó, você vê que ele começou a subir, ó. Opa, isso aqui não pode ser considerado um enforcado não, tá? Pelo menos eu não considero. Ele deu essa entradinha aqui e deu volume, deu perfeito, o MACD deu perfeito, né? Está perto de uma resistência, tá certo? É difícil dizer, né? É difícil dizer, mas você vê que se o seu stop gain estivesse aqui embaixo, você ia tomar loss, né? Então por isso que você vê que o MACD ele não vai acertar todas as vezes, mesmo quando você faz numa região interessante, como um suporte ou uma resistência. Mesmo que ele estiver nessas áreas também, ele vai falhar. Por quê? Porque ele está atrasado. Alguém já te falou isso? Aqui é o final do dia 6, no mercado japonês.
Forex, né, que eles param na madrugada. Aí aqui, ó, ele foi indo, não deu nada, daí ele deu esse cruzamento aqui, ó, que foi no payroll, né? No payroll ele fez isso daqui. Eu já fiz um vídeo sobre o payroll, né? Eu já tomei vários stops no payroll. Sabe o que acontece no payroll? O mercado ele fica muito confuso, ele fica muito volátil e você fica com muita dificuldade de saber o que fazer na hora do resultado do payroll. Você vê que ele fez, ó, ele veio rompendo tudo, ele passou dos 160, certo? Que é uma região que todo mundo tem, a maioria tem medo, porque sabe que o Banco do Japão pode entrar, ó, e entraram aqui, ó, mas não tiveram força para manter, tá certo? Então, e entrar depois de um Marubozu assim, é aquilo que eu falei, como foi o payroll? Não, mas se não fosse payroll, fosse um horário qualquer e de repente formasse um candle assim, 80% das vezes, depois ele começa a voltar e vai longe, né? Tá certo? Aí aqui em cima, na madrugada, aqui seria já a madrugada do sábado, ele deu outro cruzamento com o volume do MACD, já numa região bem alta de preço, com essa resistência aqui. Você vê que ele vinha subindo aqui, ó. Aqui não é padrão nenhum, tá? Mas você pode ver que esse candle de vermelho de força aqui, né? Ele tá meio, ele não chegou a engolfar tudo, mas ele tá dizendo que quer ir. Só que ele deu o cruzamento, deu o volume, fez aqui e aqui ele fez um fundo, segundo fundo ascendente. Então quer dizer, você tem que conhecer também de fundos e topos. Se você entrasse aqui e formasse isso aqui, o meu conselho, sai fora. Ou põe no 0 a 0, né? Se você colocasse no 0 a 0, você seria estopado. Porque é assim que funciona o MACD. Eu não vejo ninguém falando sobre isso em relação ao MACD. Mas eu vou frisar mais uma vez para você que ficou até o canal. Eu peço para você, vou fazer aqui até um gesto para me colocar depois a escrita. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, comente, dê um like que é muito importante para o canal crescer e as pessoas também terem esse conhecimento que eu estou compartilhando com você, tá certo? E para frisar então, coloque suportes e resistências. Veja se está em tendência. E veja que quando houver o cruzamento ou aumento do volume no MACD, ele tem que ter pelo menos um padrão, ou no suporte na resistência, um padrão no pullback ou na correção, tá certo? E mesmo assim, ele vai falhar algumas vezes, como a gente viu agora nesse vídeo, certo? Que Deus nos abençoe, né? Conto com você inscrito no canal, esse canal bombando, se inscreva no canal, né? Dê um like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.